Madalena Sem Filtro, capítulo 15. O que foi feito de nós? Naquele momento em que nosso mestre desapareceu atrás da nuvem, senti uma paz tão profunda que meu coração foi tomado por um amor ainda maior. Amor pelas pessoas, pelos nossos irmãos e irmãs que estavam ao meu lado, inseguros, alguns chorosos, outros pensativos. Quando vi Pedro sentado sobre uma pedra, senti uma ternura que jamais havia sentido por ele. Sempre ameaçada, ouvindo-o dizer que não me queria no grupo. Mas, naquele momento, comecei a vê-lo de outra maneira e com o coração muito aberto. Vi ali um homem de seu tempo, nosso tempo, bem diferente do mestre, mas coerente com a postura que eu esperaria de um pescador de Cafarnaum. Percebi que não poderia jamais condená-lo e que não seria justo, nem mesmo acusá-lo por não ter visto o que quase ninguém viu. Não me arrependo de ter me defendido e levantado sempre que precisei enfrentá-lo, não mesmo. Mas, ao ver Pedro chorando, desconsolado com a partida do nosso mestre, tive vontade de abraçá-lo. Deveria ter ido até ele. Temi, no entanto, que não me recebesse. Àquela altura, eu não saberia lidar com qualquer rejeição. Nos dias que se seguiram, Pedro comandou diversas reuniões, levou o grupo à casa onde o mestre havia jantado conosco pela última vez, antes da crucificação, e ali, já assumindo a posição de liderança, já demonstrando por que mereceria ser chamado de primeiro papa, fez uma espécie de eleição entre os homens. Decidiu-se que Matias ocuparia o lugar de Judas. O mestre tinha dito que ficássemos em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre nós. E ali ficamos. Maria Santíssima perto de mim, Pedro comandando as ações do nosso grupo, sempre temendo pela nossa segurança, até que chegou o momento da partida. Quando Pedro e eu nos despedimos, sofri muito. Não disse nada a ele, mas sofri. Pensei que jamais voltaria a vê-lo. Depois daquele dia, foram muitas as despedidas tristes. Tiago, filho de Zebedeu, logo pagou a sentença que nos impuseram a todos. Foi morto com uma espada, por ordens de Antipas, o mesmo desgraçado que cortou a cabeça do nosso querido Batista. Procuram-se os seguidores do mestre Nazareno. Parecia estar escrito em cada hospedaria, armazém ou mesmo nas praças públicas. Tomé e Bartolomeu viajaram para a Pérsia. Não está claro se foram pregar ou fugir. Até hoje não sei. Contaram que foi também lá, onde agora chamam de Irã, que Simão, o zelota, foi tentar converter os persas e acabou cortado ao meio com uma serra. Judas Tadeu também dizem que ele foi assassinado pelos persas. Por que tantos apóstolos mortos na Pérsia? O que foram fazer num lugar tão hostil? Dizem que Tomé morreu na Índia. Alguns apóstolos passaram pela ilha de Chipre. Pedro também esteve por lá e foi para Roma, e muitas vezes voltou para ver-nos e apacentar as ovelhas que haviam ficado. Lembro-me agora do assassinato de nosso irmão Estevão, como se tivesse acabado de acontecer. Muitos seguiram para a Antioquia, onde começaram a ser chamados de cristãos. Foi lá que Paulo começou sua grande jornada. Lembro-me de que, antes disso, quando queria acabar conosco, Paulo ainda atendia pelo nome de Saul, conforme disseram mais tarde. Naqueles dias, comecei a perceber que nossos irmãos teriam muita dificuldade para permanecer unidos e, principalmente, vivos. Sonhava com o dia em que o mestre faria sua segunda aparição e nos chamaria a todos e nos orientaria de maneira tão bonita que voltaríamos a nos entender, como se não houvesse uma Babel de línguas incompreensíveis a nos separar. Mas logo percebi que a maior dificuldade de nossos irmãos
especialmente os homens, era permanecer vivos. Olhavam para nós cristãos como se fôssemos piores que os ratos. Pedro foi preso e, graças a um anjo, conseguiu fugir. João e André seguiram juntos em direção a Éfeso e levaram a palavra do nosso mestre ao Mediterrâneo. Dizem que Maria Santíssima viajou com João, mas não me lembro disso. Sei que fizeram seu túmulo em Jerusalém. Disseram-me que André morreu crucificado na Grécia. Disseram também que foi queimado junto com Mateus. Sei que o mataram. O querido João parece-me que foi o único que não sofreu com a violência daqueles que nos detestavam. Agradeço ao Senhor, no entanto, jamais tive notícias dele. Talvez tenha morrido depois de mim. Talvez tenha envelhecido e apenas deixado seu corpo se apagar enquanto ensinava sobre o reino do Senhor. Paulo nunca foi um dos 12, mas tornou-se uma espécie de apóstolo póstumo, ou apóstolo emérito, talvez. Suas cartas são testemunhas de como dedicou sua vida ao Mestre, mesmo sem ter estado com ele, e conseguiu levar uma parte importante de seus ensinamentos ao resto do mundo, aqueles que não eram israelitas como nós. Orgulho-me de ter testemunhado, mesmo que à distância, a linda mudança que aconteceu no coração daquele santo homem. O outro apóstolo, Tiago, aquele a quem muito de nós conhecemos como irmão do Mestre, recebeu uma das missões mais difíceis. E se o deixo para o fim, não é de maneira nenhuma por achá-lo menos importante. Pelo contrário, estivemos muito próximos no horror que se tornaram as terras de Judá. Foi o querido Tiago quem comandou a nossa igreja de Jerusalém, justamente quando os judeus que não acreditavam no Mestre começaram a se voltar mais e mais contra nós. Morreu apedrejado por ordens do sumo sacerdote e de seus conselheiros idosos, exatamente o mesmo sinédrio que mandou matar nosso Mestre. Pobre Tiago, jamais me esquecerei do martírio de nosso irmão. Abriu em mim uma ferida eterna. Retorna ao meu coração aquela sexta-feira em que mataram o Salvador. Os sangues de Jesus e de Tiago unem-se até hoje dentro de mim. Quando Tiago morreu, a situação já estava muito complicada, onde quer que houvesse um romano a nos governar. Na própria Roma, um louco chamado Nero mandou queimar todos aqueles que identificou como seguidores do nosso Salvador. E foi lá também, ao menos foi o que me contaram, que o querido Pedro sofreu o pior dos castigos. Digo antes de qualquer coisa, ele cumpriu sua missão. Levou as chaves que o Mestre lhes deu e, mesmo que precisasse se esconder nos túneis subterrâneos, mesmo que tenha sido nas medonhas catacumbas, plantou a semente da Igreja de Roma. Choro cada vez que me recordo. Não consigo sequer imaginar um destino tão miserável para nosso querido irmão. Pedro foi crucificado quase da mesma forma como foi o nosso Mestre. Mas os romanos fizeram com que sofresse ainda mais e o colocaram na cruz com os pés para cima e a cabeça para baixo. Quando recebi a notícia, meu sofrimento foi tão profundo que fui tomada pela desesperança e decidi desaparecer desse mundo. Não disse a ninguém para onde ia, e ainda agora prefiro guardar para mim o que fiz em meus últimos dias. Posso lhe garantir que foram os mais tristes de minha vida. O Senhor precisa me perdoar, mas foram piores até mesmo do que os que seguiram aquela sexta-feira em que mataram meu mestre, pois naquele dia eu ainda tinha a esperança de ver nessa terra um governante enviado pelo Senhor. Ainda esperava pela ressurreição dos mortos. Meu Deus, me perdoe pelas coisas que digo, mas nunca imaginei que a procura pelo reino dos céus fosse o holocausto dos nossos irmãos. Nunca imaginei que seríamos ainda mais tristes do que eu era antes de sair de minha casa em Magdala para conhecer o rabino que nos traria esperança. Peço perdão, eu verdadeiramente lhe peço que me perdoe, meu Senhor. Sei que seus caminhos são
tortuosos. Mostre-me, então, mostre-me as linhas certas por onde Deus escreve. Reviro minha memória e não as encontro. Não vejo um único desígnio divino que acabe com a desigualdade entre os seres humanos. Não vejo o dedo de Deus em nada do que acontece na África de Tertuliano. Não vejo sua boa vontade para tirar as mulheres das mãos inclementes de homens ignorantes. Perdoe-me, Senhor, perdoe-me pela franqueza. Mas, às vezes, olho para os lados, para cima e para baixo, e não o encontro. O Senhor me vê? Ao menos me escuta?